Olá, muito obrigado por vir a mais este evento da Casa da Crítica. Hoje um tema bastante embaraçoso, de certa forma, mas muito importante, a rigor essencial, tema atualíssimo, tá? Nós vamos falar sobre pornografia, masturbação e os danos disto à inteligência. Aliás, a pergunta é: pornografia e masturbação causam danos à inteligência? Essa própria abordagem da inteligência vai ser uma abordagem de também a inteligência. A inteligência pode ser um somatório, gente, orgânico, psíquico, afetivo e etc. Tudo isso que impacta em todas essas camadas também impacta na nossa inteligência. Tá? Nós vamos receber aqui a Ana Larissa, tá? Que em seguida já vai se apresentar. Eu já vou fazer aqui um avant-première, uma especialista no assunto, tá? Se debruça academicamente sobre esses temas da sexualidade, de desordem da sexualidade, já há bastante tempo. A gente já teve um encontro aqui no Vivências Literárias, quem já acompanhou, e quem acompanhou o encontro com ela lá no Vivências, já viu como que ela esbarra nessa questão de ocupação, de reflexão, de maturação do tema da sexualidade. E eu adianto, ademais, que esta aqui é uma primeira live, essa é uma live básica, uma live de piso sobre um tema tão relevante. E que, a seguir, nas próximas semanas, próximos meses, inclusive, sairão vários workshops na Casa da Crítica com a Ana Larissa, tá? Ana Larissa, sobre o tema variado daqui, desde pornografia vista pela perspectiva da como que a família cuida disso com criança, com adolescente, nos ambientes sociais, como propriamente superar esses vícios, enfim, serão vieses há muitos, tá? Vieses práticos, vivenciais muito relevantes. Ana Larissa, muito obrigado por aceitar fazer essa partilha tão rica aí do seu baú. O baú da Ana Larissa é riquíssimo, tá? Hoje a gente vai ver riqueza, mas por mais que a gente veja riqueza, enfim, saibamos que tem muito mais lá dentro do baú. Mas vamos aproveitar o que a gente tem hoje. Ana Larissa, por gentileza, se apresenta, conta para nós quem você é, que você estuda, o que você faz. Antes da gente abrir o baú de conteúdos, vamos conhecer a dona do baú. Ok, boa noite a todos, boa noite, Vicente. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite de estar na Casa da Crítica novamente, e principalmente para falar de um tema que é extremamente importante para a sociedade em geral. E vou falar um pouquinho, então, da minha trajetória, né? Eu trabalho na área de sexualidade há 22 anos. Eu iniciei um trabalho na área de sexualidade ainda estava em formação em psicologia, eu era estagiária, e comecei na área de educação sexual com meninas, adolescentes. E aí, a partir disso, eu vim tendo a oportunidade de trabalhar em diferentes áreas, e também em instituições diferentes. E hoje eu trabalho na parte de clínica, né, no meu consultório, atendo exclusivamente temas voltados para a área da demanda sexual, em especial dependência de pornografia e também orientação de pais em relação a temas de sexualidade e pornografia. Esse trabalho que eu venho desenvolvendo na área de pornografia tem mais de 5 anos, e assim, começou a surgir em relação à demanda mesmo o interesse em relação à demanda de consultório. Então, com isso também acabei evoluindo para a área de estudo, que é o meu doutorado. Então, eu vou compartilhar um pouco tanto as questões teóricas, como também a vivência clínica que eu tenho com a demanda da pornografia, e trazer algumas reflexões, né, porque não vai ser possível a gente conseguir aprofundar, né, na temática, por ela ser extensa. A gente tem ali vários braços quando a gente pensa no estudo da pornografia,
Então, hoje o que eu vou compartilhar com vocês é uma reflexão voltada para a pornografia, o consumo de adultos, homens e mulheres, e não vou adentrar temas da adolescência, da infância, pais. Então, vamos pensar mais para esse público, para voltar, para fazer essa reflexão. Isso é muito importante você ter salientado isso. As séries aqui do webinário de domingo são séries, é uma rotina da Casa da Crítica, esse webinário de domingo. E aqui a gente fala para um público adulto, com uma orientação, uma formação intelectual, tá? Então, tanto que a gente vai falar sobre esses problemas do vício, a dependência de pornografia, masturbação, etc., mas a gente destaca nos webinários de domingo um nexo disso com a inteligência, tá? Claro, daí em momentos oportunos a gente vai tirar os conteúdos aí quando vier. Eu queria só comentar uma coisa aqui contigo, que é meio óbvia, mas só para arredondar. Tua graduação e teu mestrado são em psicologia? Minha graduação é em psicologia, meu mestrado é em ciências com ênfase em sexualidade e meu doutorado é em ciências da saúde com ênfase em medicina sexual. Ok. A rigor, nós estamos falando de saúde, né? Num sentido amplo aí, múltiplo, né? Não vou dizer nem amplo, né? Um sentido múltiplo, talvez, aí, de saúde, e, enfim. Mas, minha cara, você já marcou aqui uma palavra muito relevante, muito, muito relevante. Dependência de pornografia, tá? Uhum. E, enfim, eu uso muito aqui em trabalhos meus a expressão jaula sexual, tá? Que às vezes envolve também essa dependência de pornografia, dependência, vício em masturbação ou relações sexuais de prisão mesmo, sabe? Assim, de sexo. Mas, assim, uma expressão muito que já fala muito. Você vê que é o falar especializado, tá? O falar especializado aí já dá muito. Eu queria, então, assim, no cabo, no final da live, nós vamos deixar um card com dados de contato aí da Ana Larissa, tá? Quem quiser, precisar, seja de terapia, atendimento, consulta, mentoria, bate-papo, a gente vai registrar aí como fazer acesso com a Ana Larissa, tá? Enfim, caríssima, então vamos dar seguimento ao baú, tá? Eu queria começar aqui, a apresentação é tua, showtime é teu, mas eu queria provocar o início, queria colocar um viés de início, que é uma coisa que chega muito aqui. Chega muito, e é uma questão filosófica. A questão de profundidade filosófica, inclusive, foi tratada por Platão, eu abordo isso pela perspectiva de Platão. O erotismo, é muito frequente eu receber questões assim, então erotismo é mal? Ah, então é coisa de Eros, necessariamente, se a Eros é coisa de putaria, é coisa ruim, e etc. Eu sempre equilibro naquela coisa. Olha, eu vou invocar Platão. Se não tiver Eros, a gente está morto. Você tá entendendo? Agora, Eros é uma riqueza e uma miséria junto. Tem que saber discernir isso daí. Então, eu fiz essa provocação aqui. Eu começo com ela, porque, olha, eu recebo muito nas consultas que eu recebo. Ah, então, se eu apaixonei, se eu olhei uma outra pessoa, se disparou uma paixão, estou errado, isso é... Não. Então, assim, eu queria que você comentasse isso numa grande linha, erotismo e pornografia, como é que a gente discerne essa coisa, tal, etc. Acho que o ponto principal, porque com a sociedade tão pornificada como ela está, gera uma certa confusão mesmo. Sim. E a necessidade, né? Eu tenho que pensar a admiração, o olhar para a beleza, né? Aquele olhar respeitoso, ele não é algo patológico. Nós vamos pensar que existe uma diferença muito importante, porque quando eu tenho um olhar, independente se é uma pessoa que ela está, né, vestida, se ela está nua, mas eu tenho um olhar para aquela pessoa, e é um olhar onde que eu tenho uma admiração pela beleza, né? Existem pessoas que têm uma beleza incrível, né? Mas aquilo, ela vai chegar até esse tipo de contemplação.
Agora, quando a gente já começa, essa mesma pessoa que, de repente, eu vejo na rua, né, ou pode ser uma obra de arte também, né, eu olho, mas eu tenho um objetivo, né, o meu olhar, ele é para estimular, ocasionar uma excitação, aí nós já começamos a pensar numa questão patológica, até porque, vamos pensar na sociedade atual. Se eu estou num contexto de academia e eu coloco uma roupa apropriada para estar num contexto de academia, ou estou caminhando na rua também, né? Isso um homem, uma mulher, não importa. O objetivo daquele indivíduo não é para ocasionar excitação, não é para ocasionar um olhar pornográfico, mas o outro lado ele pode ter o olhar de admiração pela beleza, contemplando aquele corpo, aquela beleza, aquela pessoa, como também pode ter esse olhar pornográfico, que é onde eu olho para aquela pessoa, objetifico aquela pessoa com o interesse de me excitar. Ou seja, eu preciso dela para poder gerar um estímulo mental, um estímulo físico, totalmente voltado para as questões sexuais, né? E assim, uma coisa que é muito importante também é que quando eu tenho esse tipo de comportamento, nós observamos que não é algo consentido pelo outro, né? Existe uma invasão de privacidade. O outro nem sempre ele está com o intuito de provocar aquela pessoa sexualmente. Tá. Ou seja, você salienta muito uma questão aí subjetiva da intenção, tá? De uma intenção aí, ou às vezes pode ter um encontro fortuito, mas que a partir do encontro fortuito, vou lá espiar. Esse exemplo de academia aí me parece muito rico, tá? Sim, sim. Tipo, muito rico. Você sabe que essa questão, eu queria só fazer um registro aqui. Platão salientava que nós precisamos admirar a beleza do corpo. Há de se admirar a beleza do corpo. Mas esta beleza do corpo é admirada pela beleza do corpo num processo que admiro um corpo, admiro corpos, admiro a vida humana, admiro o gênero humano. Num processo, admiro até que eu chego a admirar o belo. E um detalhe relevante, que a nudez para o mundo grego clássico, essa questão da estátua da nudez, a nudez era associada a uma beleza moral. As pessoas que nada tinham a esconder eram moralmente fortes. Ela não tem astúcia. E isso era que era simbolizado pela beleza, pela nudez das estátuas, aquela coisa. Quando vem, tem o Eros. Agora, a pessoa pode se perder nisso. Pode aí se perder, como a gente está vendo perdidos. Do camarada não querer exatamente uma admiração contemplativa, e não, querer se excitar para ter poder, para ficar em imaginação. Então estou pegando. Consumir uma coisa. Comenta um pouco se é o caso, essa dimensão do consumo pornográfico por uma deliberação de criar uma fantasia de poder. Tô com 50 mulheres, 300 mulheres, 1 milhão de mulheres, e fiz, e aconteci, ter aquela coisa, eu consigo, ou seja, do homem ou da mulher, seduzir o mundo inteiro, etc. Comenta uma dimensão, por gentileza. É bem interessante até essa colocação, né, do homem e da mulher. Nós já temos a estatística de que esse consumo ele aumentou bastante pelas mulheres, né, principalmente na pandemia, então está quase que já igualou, né, a estatística. E essa questão da pornografia, essa questão do poder, né? Quando a gente pensa na pornografia, o indivíduo, esse homem, essa mulher, ele tem ali, né, o poder, né, de escolha, ele tem o poder de escolha de corpos, de cenas, de tipos de sexo, de que tipo de atividade sexual. Hoje, para a gente ter uma ideia, a gente se entrar numa dessas plataformas online,
existem mais de 92 categorias para escolher que tipo de sexo, com que tipo de pessoa que eu quero assistir ali. E quando a gente pensa, né, quanto mais essa pessoa ela vai consumindo esse conteúdo, né, e esse conteúdo tão variado, ele a realidade, né, o imaginário com a vida real, ele vai se confundindo, né? E com isso, né, quando a gente pensa de poder, a gente vê que existem cenas, filmes na área da pornografia que eles avançam para estímulos sexuais, que são através de que a gente considera crimes sexuais, e que esse poder que a pessoa vai, né? Olha, eu sou eu posso estar praticando e que isso eu nunca vou ter um problema, isso é totalmente permitido para minha excitação. Eu tenho um olhar egoísta, que eu falei agora há pouco do consentimento, e muitas dessas pessoas evoluem até mesmo para crimes sexuais, achando que nada vai abalar, nada vai acontecer, né, com essa pessoa. Existe um perigo muito grande, né, porque o olhar, né, que a gente vai observando desses indivíduos sempre é um olhar tanto para si, né, um comportamento tão narcisista que quando a pessoa se percebe, né, o que está acontecendo com ela, que perdeu esse time entre o que é permitido e o que não é permitido, entre o que é fantasia, o que é realidade, ou quando está nessa confusão, já a grande maioria não consegue mais sair desse cenário sozinho, precisa de ajuda profissional. Então, a gente sabe muito bem que a pornografia, ela, desde que ela existe, ela foi criada com o intuito do vício, né? A gente tem aí, principalmente o que eu falo dos vídeos da pornografia digital, foram feitos estudos de como poder segurar as pessoas como consumidores desse conteúdo, e nós estamos vendo um avanço muito rápido. A rigor é praticamente uma cocaína. Vamos por cocaína para o camarada aí ter prazer, e provavelmente o vício de pornografia tem a estrutura de todo e qualquer vício. Aquilo vira uma fonte de prazer, que eu preciso do prazer, mas cada vez eu tenho que ter mais e mais para ter menos prazer, e aí eu entrei na jaula. É essa mesma estrutura. Sim, é o mesmo ciclo quando estudamos as dependências e observando no consultório as dependências, o movimento é como qualquer outro vício. Agora, existe algo que eu sempre coloco para os clientes nas aulas, existe uma pequena diferença importante, né? A pornografia hoje persegue todos nós, ela está em todos os lugares. Então, não é igual no caso da bebida, que eu faço um tratamento, eu não trabalho com etilistas, mas eu não vou ao bar, eu não vou ao supermercado e não tem bebida em casa. A pornografia, ela está em todos os lugares, o tempo todo. Então, os estímulos, eles acabam vindo, né, com muita frequência. E como a gente tem, como eu dei o exemplo da academia, porque são exemplos reais que eu ouço, né, no consultório. Aquela pessoa, vamos pegar no caso o homem que está dependente da pornografia, aquela mulher, ela não está ali com o intuito de excitar aquele homem sexualmente, quando ela está ali fazendo um aparelho, fazendo a ginástica dela, mas ali para ele já se tornou um gatilho. Então, o trazer o corpo como um objeto, né, o homem, a mulher como um objeto, ele vai perdendo esse time, vai perdendo esse olhar do que é que realmente é permitido, o que é saudável, ou que já entrou do lado patológico, onde eu estou exatamente trazendo uma confusão e eu estou vivendo realmente baseado somente nos meus impulsos sexuais. Porque a vida, ela começa a ser voltada a todo o olhar que eu tenho, um olhar sexualizado. Então, tudo que eu olho me remete a sexo. Olha, eu já participei de academia
em que a música era breca-pepeca. Você tá entendendo? Mas breca-pepeca, no meio da academia. Você tá entendendo? Então, assim, como você falou aí, uma questão, a pornografia está em todo lugar. Isso é muito rico de dizer, porque pornografia não será apenas comprar revista pornográfica, não será apenas entrar em site pornográfico, tá? Então, a gente tá, ou seja, é muito mais amplo, né? Esse conceito de olhar para consumir, para ficar constantemente excitado. E com ilusões de poder que não tem poder nenhum. Sim, e com isso, quando a gente pensa, né, até nas vestimentas, né, como a gente está falando também aqui do erotismo, existem aquelas vestimentas que elas já foram pornificadas. E isso a gente fala de uma estética até das questões da cirurgia plástica. Nós estamos falando de uma estética não só, mas também cílios, unhas, né, e vários outros adornos ali que são totalmente, né, falsos, que vão sendo... Não que isso seja ruim com o equilíbrio, né? Mas nós estamos falando que nem unhas de garra, né? Lábios que se comparam da atriz pornô, bem carnudos, os tamanhos dos seios, e muitas vezes isso traz uma distorção, porque aquele tipo de modificação, aquele tipo de que era para ser um cuidado, na verdade distorce o corpo daquela pessoa. Ou seja, muitas vezes aquele profissional aceita colocar um determinado tanto ali, um tamanho de silicone, mas que não combina com a estrutura daquela pessoa. E ao mesmo tempo, quando a gente fala, eu tenho muitos homens que eu trabalho no consultório que falam para mim, olha, eu não acho sensual, bonito, aqueles corpos de mulheres totalmente nus, né, aparecendo, né, muito pequenas roupas. Eu acho extremamente erótico, sensual, um vestido cobrindo o corpo, marcando aquele corpo. Então, nós vamos vendo, né, como que existe uma distorção, né, quando a gente caminha para o olhar da pornografia. Não quer dizer que aquilo vai, né, para quem não está com o olhar totalmente construído pela pornografia, não quer dizer que aquilo vai ser algo excitante, né? O explícito vai ser totalmente excitante. Olha, eu falo muito aqui na Casa da Crítica, uma observação de filósofo e de homem. Vocês vão ver aqui para mim que eu já não sou garotão da praia. Eu falo taxativamente. O homem entra numa fase totalmente outra quando ele alcança uma questão de que ver uma piriguete ele acha feio, que ele passa até sentir vergonha de terceiro, de ver a piriguete ostensivamente tendo que usar esse recurso. Enquanto o homem não chachar isso, e for babão da piriguete, tá falando com um menininho, você tá entendendo? Mas assim, eu afirmo isso muitas vezes, tá? E, enfim, a gente está vendo aí essa questão. Comenta um pouco, se cabe, nessa esteira que eu falei, a pornografia, a infantilização. Seria uma pessoa ainda infantilizada, no seu modo, o consumidor ou dependente em pornografia, ele se infantiliza nas coisas, assim? Olha, muitas vezes o indivíduo ele vai buscar a pornografia, né, para aliviar um sentimento negativo, para ele fugir de um problema, para poder buscar uma excitação, mas somente física. Então, quando a gente pensa, né, na maturidade, né, eu acompanhando a minha idade cronológica com a maturidade que eu preciso ter para essa idade, com certeza existe uma infantilização, né, independente do homem, da mulher, ao fugir dos problemas para tentar resolvê-lo com a pornografia, que na verdade eu tento resolver um problema criando outro problema para a minha vida. E aquilo eu entro no ciclo do vício, né? Eu tento compensar com algo que é prazeroso, e ali vem algo que é extremamente infantilizado, que é o prazer imediato.
eu não consigo adiar um prazer, eu não consigo resolver um problema, uma emoção negativa, para aguardar uma gratificação, para ter um prazer. Então, eu tento usar a pornografia para poder equilibrar e obter uma gratificação um pouco mais rápida, um prazer mais rápido. A gente vive num momento onde muitos adultos eles não conseguem aguardar uma gratificação. Eu preciso ser recompensado imediatamente o tempo todo. E isso a gente observa no comportamento da criança, que a gente tem que trabalhar com a criança conforme qual a idade que ela tem, né? Se eu vou, a gratificação vai ser mais rápida, e quando eu começo a adiar para essa criança aprender a esperar, que é preciso esperar para ter a gratificação. E isso, então, a gente vê muitos adultos, sim, infantilizados. Na verdade, é uma vontade de gozo ininterrupto, né? Tantas Sim. vezes. O cara quer gozar ininterruptamente, seja em qualquer vício, é isso. Buscar essa fonte de prazer. Você sabe que eu vou fazer um trabalho em breve sobre o orgulho. O orgulho tem essa estrutura. Ele só é uma estrutura de... Eu me jacto. Eu até vou dizer que o orgulho é uma forma de masturbação moral. Tá? Em que eu faço uma projeção dessa imagem, onde vai ter elementos aí masturbatórios, feito um verso que eu quero te perguntar um pouco à frente, e elementos pornográficos, em certa forma. Mas me conta uma coisa, eu destaquei aqui coisas muito importantes que você mencionou. A pornografia foi criada, tá? E, enfim, então quando a gente fala de indústria pornográfica, tá? Isso daí é uma guerra pornográfica, eu poderia dizer, de certa forma. Foi feita uma guerra para a destruição de tudo e todos, é isso? Que a devastação pode ser pela pornografia. Isso, inclusive, é tese filosófica. O Aldous Huxley já apontou isso daí há muito tempo, etc. Preciso gozar ininterruptamente e, portanto, eu tenho todo o controle sobre você. Tá? Seria esse aí o comentário. Tem uma pergunta aqui do Daniel. Onde está o limite? A dependência existe na pornografia, no erotismo, na sensualidade e na relação sentimental. Onde começa a patologia? Tem graduações? Acho pergunta muito relevante, tá? Bom, uma coisa que eu sempre coloco, que essa pergunta ela surge. Primeira coisa, né? Isso vai ser muito analisado individualmente. Porém, pense como qualquer outro vício, né? Eu utilizar uma vez, de repente, a maconha, pode ser que, ok, experimentei e não, né? Não faço um condicionamento, não tenho não tive algo que me leve a dar continuidade. Mas, ao mesmo tempo, dali, a pessoa ela pode começar, passa para a segunda, terceira. Isso nós estamos falando dos vídeos online, principalmente, porque, como eu expliquei, a pornografia está em tudo quanto é lugar. Mas, na questão desses vídeos, hoje que a gente tem, que recebe no WhatsApp, entra na lista de transmissão do Telegram, tem nas plataformas, né? A gente não tem quando que a pessoa ela começou a ver que se tornou refém daquele conteúdo. Porém, as orientações o conteúdo em nenhum momento é saudável. A partir do momento... Tenta lembrar, uma vez que você estava assistindo um filme e, de repente, aparece uma cena que marcou muito, uma cena sexual que marcou muito. Aquilo não sai mais da sua cabeça. Aquilo vai andar com você para o resto da vida. Então, os conteúdos sexuais, eles vão impregnar na mente. E aquilo começa a ter uma modulação do teu comportamento sexual e aquilo pode até mesmo trazer algumas alterações, que a gente chama de ciclo da resposta sexual, que são trazer disfunções sexuais a partir daquilo. Eu já tive casos de atendimento onde que surgiu durante o processo terapêutico que o trauma ele veio de assistir um telejornal desses mais sensacionalistas, né, que trouxe questões de estupro. E ali, essa mulher, ela desenvolveu um trauma sexual, ou seja, a gente vê que determinados conteúdos, eles podem ser considerados abusivos sexualmente,
e até por isso a gente toma muito cuidado com as faixas etárias. Então, posso assistir uma vez e viciar? Não necessariamente, mas aquela frequência que você começa a assistir e se masturbar, aquilo sim pode sair fora do teu controle. E a partir do momento que sai fora do controle, não quer dizer que você sempre vai precisar de um profissional para te auxiliar, mas a maioria sim, para voltar, né, a conseguir sair dessa jaula. Sabe que é muito frequente nos minhas mentorias aqui, sobre vícios diversos, não falando sobre vício meramente pornográfico. O cara chega a falar, eu quero fazer tal vício, mas eu vou fazer uma vez, depois eu não vou fazer mais. O cara às vezes reveste isso até de dimensão espiritual. Eu vou lá, faço e depois eu me confesso. Faz a manipulação consigo nesse tamanho. Você está entendendo? Sim. E eu sempre falo o seguinte, olha, todo vício é uma questão conosco. Eu acho que eu vou ter controle. Eu faço e eu controlo. Sim. Tá? Ponto. Essa é uma estrutura de uma manipulação interior, de uma divisão, sabe, uma dissociação interna, numa crença que, enfim. E a justificativa na pornografia ela é muito frequente pelos consumidores que estão dependentes. Existem muitas justificativas que elas nem são conscientes, elas são inconscientes. A mentira que eu crio para poder consumir a pornografia e que ela não me causa dano, não prejudica a minha vida, eu não estou tendo um problema, ela começa a ser repetida tantas vezes que se torna uma verdade, que o processo de fazer o processo inverso, ele é muito delicado, porque a pessoa vai ter que aprender a parar de mentir para si mesma. Sim, sim. E para parar de mentir assim mesmo, tem que mostrar que os outros também estão mentindo para eles. E aí é aquela questão em que a gente fica, em que o vício é uma forma de poder. O que você deixou é muito claro. Ao seu modo, o cara está buscando um poder consigo, há um controle político em cima dos viciados, em múltiplos aspectos, enfim, fazer criancinha depender. Né? E, enfim, assim a liberdade vai indo embora, passinho a passinho, quando o cara descobre que está num buracão, né? Exato. Um buracão e etc. Tá? E a gente sabe muito bem que uma das maneiras de tornar o ser humano refém e totalmente assim, anular o ser humano é através das patologias sexuais. A rigor é uma forma de sedução, né? Sim. A rigor. Eu já analisei muito aqui a sedução. Há muita pornografia, como você falou. A pornografia está em todos os lugares. Mas a sedução também. Sabe? A sedução, a deliberação da instigação, da excitação para falar, lindo, eu prometi o paraíso, mas eu vou dar um inferno. Você tá vendo? E agora você está desviado, mas você vai voltar aqui pedir mais inferno. Vai vir de 4 pedir o inferninho aqui, tá? E o assunto da sedução eu viro e mexe trabalho. A gente está dessensibilizado, porque está lotado. Como você está dizendo, me chega a gente aqui, isso é principalmente mulheres, tá? Mas tem homens também. E agora eu já estou seduzindo, então eu estou bem. Eu falei, você acha? Agora eu já estou conseguindo seduzir, então eu estou muito bem. Onde você vai vendo, a rigor, isso tem um pouco da estrutura do empoderamento, a mentira dos empoderamentos que a gente fala por aí. Essa coisa está muito feia. Muito, 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 muito feia. E me conta uma coisa, você tem percebido o aumento aí, mas está chegando aí no teu contato, no teu consultório, nas tuas coisas, nos seus dados de estudo, o aumento dessa dependência em pornografia está sendo explosivo mesmo ou não? Olha, tem um dado que é muito relevante, que nós tivemos uma mudança muito, muito, muito grande
que a gente fala antes da pandemia e no pós-pandemia. Até porque grupos específicos durante a pandemia começaram a tentar normalizar, vamos falar, formas de sexo online, né, como novas tendências, tudo entra como novas tendências, né, tentando normatizar algo que, na verdade, as pessoas adoeceram mais. Então, assim, observo tanto, eu não só nos atendimentos, eu tiro muita dúvida também, através do Instagram e do WhatsApp, uma demanda crescente de pessoas que buscam orientação, sugestões, né, em relação à pornografia. E algumas informações que chegam até seria a gente vê o avanço, né, eu falo que assim, de descer essa escada, né, patológica, porque a perversão ela tem aumentado cada vez mais nos indivíduos. Então, os conteúdos eles têm sido cada vez mais patológicos, mas para a esfera do crime. E isso é muito preocupante, porque eu não tenho comigo esse estudo, mas teve um estudo que foi feito nos Estados Unidos já há vários anos, com detentos, né? Eles foram presos por praticarem crimes sexuais e praticamente a porcentagem era altíssima, assim, quase 90, 95% deles eram dependentes de pornografia, ou seja, existia uma modulação, né, em relação ao sexo, né, o que eu preciso para me excitar. Então, e teve uma outra pesquisa que também, essa eu vi recentemente, que o conteúdo, o tipo de crime que havia praticado sexualmente estava muito, tinha a ver com o tipo de conteúdo que aquele indivíduo assistia, que ele consumia. Isso por quê? Porque a questão da excitação sexual associada à masturbação, eu entro num processo de habituação. Aquilo que eu assisto já não me excita mais. Então, eu preciso de um conteúdo cada vez mais forte, um conteúdo cada vez mais excitante, só que a pessoa, sem perceber, quando ela entra nessas plataformas, que também houve uma mudança muito interessante. Antes da pandemia, os vídeos sugeridos na capa eram os vídeos menos parafílicos. Hoje, quando você entra, esses vídeos eles já são totalmente parafílicos e principalmente aqueles que sugerem crimes sexuais. Então, a gente vai vendo que a modulação do imaginário ela está sendo, para esses consumidores da pornografia, ela está sendo a base da pornografia. A gente fala que é uma nova educação sexual que está acontecendo, só que uma educação sexual patológica. Olha só, você falar do crime, da perversão, da parafilia, tudo isso tem uma projeção de poder. O camarada pode achar a transgressão como um senso de poder. Eu consigo transgredir, pode ter orgulho com base nisso. Tem perguntas aqui do Daniel e do Felipe, mas a gente vai aglutinar e vamos voltar para elas no cabo. Tá? E, enfim, eu queria passar, Larissa, para o tema, já esbarrou aqui um passando, mas eu queria passar para o tema da masturbação e egoísmo. Tá? E, enfim, eu fui recentemente apresentado a um conceito amplo de masturbação, não só a masturbação como aquela questão de fricção no seu próprio genital, mas como algo que me deu aquele insight, o orgulho é uma masturbação, o orgulho é uma masturbação moral. Que eu peguei do Viktor Frankl, quando ele fala, a masturbação é um ato egoístico, se ele for uma fonte de prazer em mim, mas eventualmente mesmo que eu tenha uma relação com outra pessoa, eu tenho um coito com outra pessoa, mas se é uma coisa tão objeta, eu não estou preocupado com o afeto do outro, não estou preocupado com o acolhimento do outro, não tenho nenhuma responsabilidade. Aquele ato que seja a dois, num certo sentido, a rigor é um ato isolado. Tá? Uhum. E, enfim, não sei se abona essa ideia desse sentido amplo de masturbação, se vincula com... Enfim, comenta para nós essa perspectiva, tá? Por favor. Na questão, assim, praticamente 99% dos consumidores da pornografia associam com a masturbação.
Então, quando a gente pensa na masturbação e o egoísmo, né, a gente vai observar, né, que essa pessoa, ela volta, né, vamos pensar ali um casal, ela volta por um prazer totalmente solitário, isolado, não existe essa participação com a companheira, com o companheiro, né, não existe esse envolvimento afetivo, emocional, e tão egoísta que esse indivíduo ele acaba buscando se isolar para a prática, né, do consumo da pornografia e da masturbação. O que seria esse se isolar, né? Como na maioria das vezes existe uma questão de um segredo, né, que a mentira está muito envolvida, eu me escondo, né, no banheiro para poder assistir a pornografia e me masturbar, eu me escondo num cômodo da casa, eu espero a companheira ou o companheiro sair para poder assistir a pornografia e me masturbar, eu entro no banheiro do escritório, no trabalho, né? Então, que hoje a prática, né, também no ambiente de trabalho aumentou demais. Então, eu me isolo e eu estou preocupada com o quê? Única e exclusivamente com o meu prazer momentâneo. Só que aí entra um problema, porque ao buscar esse prazer totalmente egoísta, solitário, exatamente ele é rápido. E eu acabo caindo, como eu falei antes, na solidão, né? Entro no vazio. Então, ele é um ciclo que, por mais que depois eu venho com a ressaca moral e que, olha, novamente eu caí, né, nessa cilada, fui me masturbar e assistir a pornografia, é importante também lembrar que às vezes eu não assisto a pornografia, mas como eu já fui lá e coloquei aquele conteúdo na minha mente, na minha televisãozinha mental, eu fecho os olhos e começo a lembrar daquelas cenas, porque elas vão ficar impregnadas na minha mente. Então, eu não estou, né, ali naquele momento. E grande parte dessas pessoas, elas têm um comportamento parafílico, que é um comportamento voyeur, porque eu estou observando os outros a fazerem sexo, eu não participo dessas atividades sexuais. Eu estou ali usufruindo, eu estou usando essas pessoas como um objeto. E quando eu volto para a atividade sexual real, dificilmente eu consigo me conectar novamente com a realidade. Até porque volto uma outra situação egoísta. Eu estou ali com a minha pessoa, a pessoa amada, a pessoa que eu quero estar ali naquele momento, mas eu não consigo me excitar com ela. O que eu faço? Eu trago a pornografia na mente e não estou com ela, eu estou usando aquela pessoa, ela se torna um objeto para eu ter o prazer físico, porque eu não consigo ter um envolvimento afetivo e emocional com ela. Então, a gente vai vendo que isso é um ciclo crescente, né? E isso vai piorando cada vez mais, chegando ao ponto de muitos se queixarem de diversos tipos de disfunção sexual, homem ou mulher. E vai criar aquela situação, você não desenvolve uma relação que você tem que cultivar. Não vincula. Você tem que perseverar, exatamente porque você precisa gozar imediatamente em todos os tempos. E todos os afetos têm que ser construídos ao longo do tempo. Eu trabalho isso no meu vídeo aqui sobre o sexo-vida versus sexo-morte. A vida, ela é produzida, ela é gerada, há uma constância para você cultivar e fruir de elementos da vida, que são esses afetos mais frutíferos. E, enfim. Mas eu queria, já que você já esbarrou nesse ponto também, a gente pode fundir a pornografia e a masturbação. Você já começou a falar no nível dos efeitos, a gente pode fundir, e eu queria colocar aqui, neste novo quadro, danos da pornografia e da masturbação. E, enfim, claro, isso aqui é uma live sobre o assunto pornografia e masturbação, mas eu anotei estrutura dos vícios em geral. Porque é vício. Sim. Pode fugir da estrutura dos vícios em geral. E eu insisto muito numa tecla aqui na Casa da Crítica, e a gente tem feito muitos trabalhos assim, alimentação e inteligência, saúde ocular e inteligência, vai sair desde postura física e inteligência, a afetividade, as relações saudáveis e a inteligência. É um trabalho gigante que eu faço aqui. Porque existe uma visão vulgar demais, uma visão nécia, de que a inteligência é separada das demais dimensões.
Quando a inteligência, ela só pode funcionar, isso é uma coisa que eu falo muito para as pessoas. Chega direto, eu quero ser inteligente, tá? Eu quero ter um domínio intelectual. Falei, beleza, mas tua saúde está bem, tua alimentação está bem, você está dormindo bem, você tem autoestima, você tem senso de potência, teus afetos são honestos. O cara fica chocado quando eu falo tudo isso. Falei, pois é, porque para você ser inteligente, as coisas da tua saúde mental, orgânica, psíquica, afetiva, tem que estar boas. Porque a inteligência tem um problema muito sério. Ela floresce se está tudo bem. Se tem um gargalo que vai sendo colocado debaixo do tapete, a inteligência justifica. Isso emburrece. Emburrece. Essa é uma estrutura. Então, eu coloquei nessa sequência aqui a inteligência lá no cabo. Uma inteligência com juízos bem feitos, decisões bem elaboradas, bem percebidas, etc. Tem essa consequência de outras coisas boas. E aí a pornografia é, digamos assim, um tóxico que está lá, pornografia, masturbação, mas comenta para nós esses danos nessas dimensões todas, aí que mais do que nos emburrecer, já vão nos matando antes. Eu acho que essa colocação é importante, porque eu ouço com muita frequência, as pessoas elas buscam o atendimento, né? Olha, você é especialista na área de sexualidade, ok. Aí, de repente, durante a consulta, eu não sei se eu devo trazer uma outra questão, porque aqui eu acho que eu só tenho que falar da sexualidade. E ali é onde que eu faço uma educação para a pessoa entender. A sexualidade é uma parte dela. E se ela está manifestando algo ali, é um sintoma, que algo muito antes disso não foi bem resolvido. Existe alguma outra coisa ali que precisa ser trabalhada e que está ali se manifestando na parte sexual. Mas, a partir disso, né, a gente vai ver que essa questão da pornografia, ela traz danos na parte psiquiátrica, né, nas doenças mentais, né, é muito comum. É difícil a gente falar o que veio antes, né? Se a pessoa já apresentava um transtorno psiquiátrico e a pornografia, ela buscou a pornografia para tentar fazer o tratamento, assim como alguém que é muito agitado, às vezes busca maconha para tentar acalmar e aí se vicia, ou se a pornografia veio ocasionar já esse transtorno psiquiátrico. Porém, ela piora o transtorno psiquiátrico, porque é um problema tentando trabalhar com outro problema e vão aumentando os problemas. Mas o que a gente observa muito? Então, grande parte das pessoas, quando elas se motivam a chegar a buscar ajuda, elas não chegaram conscientes que a pornografia ela está sendo um problema na vida dela. Ela chega lá por quê? Ou porque cometeu um crime sexual e a lei está obrigando ela a fazer o acompanhamento com o especialista, então ele tem que prestar conta, né? Ou porque apresenta uma disfunção sexual, muito comum isso nos homens, eu tenho uma disfunção erétil, uma ejaculação retardada, uma ejaculação precoce, então eu preciso ajuda. Ou também a gente tem as questões de problemas em outros pilares da vida, que é correndo o risco de perder um casamento, vindo um divórcio, questões com prejuízos no trabalho, prejuízos escolares, né, pedagógicos. Então, a gente vai vendo, quando a gente fala que pornografia é um problema de saúde pública, é porque ele vai sendo um câncer da alma, assim como a gente tem essa fala para a depressão. A pornografia, ela vai sequestrando a pessoa, e aquilo vai adoecendo cada vez mais essa pessoa. A conscientização, né? Eu preciso parar o consumo, até onde eu cheguei, não do parar por enquanto, eu falo do parar de assistir, mas não vou avançar para nenhuma outra categoria, já é um start. Para depois já vir para o start, assim, agora eu preciso parar, né? E a pessoa entendendo que não vai ser fácil. Hoje mesmo eu recebi uma pergunta de uma pessoa falando, olha, meu noivo estava tanto tempo sem consumir a pornografia e ele voltou. E agora, o que nós vamos fazer, né? Tem um remédio, tem alguma coisa? E entender que a recaída, ela é muito comum no processo, porque quando a gente fala de que ela impregna na mente do indivíduo, é aí que está o grande problema, porque tudo vai ser, que a gente fala dos estímulos, tudo vai ser gatilho para essa pessoa voltar a consumir a pornografia, ou vai ser externo ou vai ser interno. Olha, hoje eu fui frustrado no meu trabalho,
né? Então, aí eu preciso me dar prazer, eu vou assistir a pornografia. E fora que existe essa desconexão com o próprio corpo, essa perca da identidade, porque vai se construindo uma nova identidade em cima do conteúdo da pornografia. E ali também há questões morais, porque a pornografia ela vai, vamos falar assim, corroendo tanto esses conceitos morais do indivíduo, e esse indivíduo começa a relativizar tudo e arrumar justificativa para tudo, ao ponto de, quando a gente pensa que chega nos crimes sexuais, ao ponto de culpabilizar que a criança provocou um adulto, ele se excitar e ocasionar um abuso. Então, a gente vê que é muito delicado essa zona sombria da pornografia. É aquela questão, a razão tenta justificar, ao ponto de algum imbecilizado falar contando que os outros sejam imbecilizados, que é a criança que seduziu o adulto. Mas é aquela coisa, você vê o tamanho do Frankenstein que o cara já tá, e aí ele vai usar recursos, pretextos, tá, de subterfúgios, de jogos mentais para justificar o injustificado, onde você mostra o abalo na inteligência muito grande. Para todos os vícios, o cara acha um... Então, assim, a inteligência não consegue. Um cara que fala um negócio desse, não é que ele está falando uma atrocidade na questão particular. Quando você se acostuma a falar um barbarismo, o teu conjunto inteiro cai intelectualmente. Há dimensões, isso Platão já sabia quando ele mapeou o problema de uma mentira contada para nós, que cria subcaráter, subfissuras. Hoje os neurocientistas já mostraram muito mais isso daí. O processo de dissociação que a gente fica. Tá? Então, assim, sem você ter uma estatura. Então, essas questões que falam, a masturbação, a pornografia, a masturbação, o cara fica fraco, perde memória. Procede, é mito, procede em parte? Procede sim, em parte, né? A masturbação, ela, na verdade, a pessoa ela vai descarregando uma energia somente física, e aquilo é uma frequência muito grande, porque vamos falar assim, a resposta ela é muito rápida e eu preciso daquilo novamente, né? E a pessoa, quando a gente pensa nessa perca de energia, né, a pornografia com a masturbação, o indivíduo ele vai tendo uma perca da realidade que ele vive, do mundo que ele vive. Então, ele começa a trocar dia pela noite, ele começa a dedicar-se mentalmente à pornografia, ele não consegue mais se concentrar, ele não consegue mais ter a atenção que tinha antes, até mesmo suspeitando, olha, será que eu tenho algum outro transtorno psiquiátrico, neurológico, né? Então, a gente vai vendo que quando as pessoas falam assim, será que a masturbação ela traz mesmo essa perca de energia no indivíduo? Sim, por causa de todos esses fatores. A pessoa ela começa a ficar refém, lembrando que não necessariamente só assistindo, mas eu me pego parado em devaneios pornográficos, e ali eu estou vivendo somente através da pornografia. E lembrando que o indivíduo ele vai vivenciando ele joga toda essa energia sexual como se só existisse um corpo, não existisse uma alma. Então, são pessoas que, quanto mais vão se afundando na pornografia, não é à toa que quem é muito adepto a essas práticas pornográficas, cada vez mais está enriquecendo, né, esse mercado dos brinquedos sexuais, né? E isso tem uma crescente muito grande, porque é totalmente voltado à questão física. Tá ótimo. É que a minha pergunta eu pensava quando fala ficar mais fraco, nesse conjunto tá muito claro para mim, mas uma coisa imediata, o cara vai fazer uma atividade qualquer, que ele se masturbou antes, ele tá imediatamente mais fraco para fazer um X esforço? Sim. Ele acabou de jogar uma energia e o corpo precisa recuperar. Se a gente for pensar, quando a gente pensa na teoria da terapia sexual, a gente fala assim, esse indivíduo ele precisa passar por fases da resposta sexual, e quando ele se masturba e ele chega a esse orgasmo físico, logo depois ele precisa ter o tempo de recuperação desse corpo. Então, numa atividade sexual
vamos falar, uma entrega de corpo e alma, duas pessoas, é comum, depois que teve o orgasmo, a pessoa precisar de um tempo para recuperar e voltar novamente, né, às atividades, né, um tempo curto, um tempo maior, cada um vai ter um tempo, e isso não vai ser diferente na masturbação. Entendi. Na verdade, ele tem um desperdício de energia sem nenhum efeito catabólico, né? Se o cara tivesse feito uma esteira, feito um peso, etc., fica algum catabolismo, desculpa, ao contrário, fica um anabolismo para ele ali, porque ele acaba tendo efeitos catabólicos ao invés de anabólicos. Sim. Enfim, é desperdício, na mais branda das hipóteses, é um desperdício de energia. Sim. Fora que quiser de tempo, tem pessoas que podem gastar tempos e deixa de trabalhar, de atentar e etc. Tá? Sim, hoje a gente tem até o termo que o pessoal usa para ficar mais bonito, né, quando a gente fala da questão da masturbação, como autoerotismo, né, então, assim, aquele prazer totalmente egoísta e que a pessoa ela vai dispor de um tempo ali da vida dela para poder fazer essa prática. E ali ela vai consumir ali um período que poderia, vamos falar assim, ser produtivo, né? E até mesmo com uma relação sexual efetiva com o parceiro, com a parceira, em algo que fica totalmente voltado a si, ou seja, totalmente egoísta. Minha cara. Que ponto, que mundo nós estamos? Esse problema da pornografia não é um problema brasileiro, né? É um problema mundial, né? É problema mundial. Nós estamos infestados aí, etc. Frank, registro a pergunta aqui, a gente vai enfrentá-la também no final. Estamos já em reta de fecho, em poucos instantes. Aqui um remember, uma voz, um grilo de consciência que a Ana Larissa mandou. Lê para nós, comenta para a gente aí, por favor, perante todos, aí acompanha esse fluxo. Eu acho que o legal aqui dessa primeira, né, questão, como você está alimentando a sua mente, né? Eu sempre coloco isso para as pessoas. Qual a comida que eu dou para o meu corpo, né? Então, eu ao olhar aquela pessoa, né, se eu sei que ela se alimenta bem, ela cuida bem desse corpo, a gente sabe como que vai ser a resposta desse corpo. Agora, aquela pessoa que ela manda alimento ruim para esse corpo, às vezes vai desenvolver uma gastrite, uma úlcera, outros problemas. E isso não vai ser diferente com a mente. É qual alimento que eu abasteço a minha mente. Então, quando a gente pensa da pornografia, será que ela é um alimento saudável para a minha mente? O que eu vou conseguir, né, nessa minha existência com alimentando a minha mente com a pornografia? Principalmente a gente pensando, que eu gosto de trazer muito isso, né? Em outros debates colocaram, mas pornografia existe há muito tempo. Sim, mas vamos pensar, a revista ainda pornográfica, ela ainda estimulava o indivíduo a pensar, a fantasiar situações sexuais. Hoje você liga ali, vem tudo pronto, eu não tenho nem que gastar energia. E ali vem ainda fantasias que muitas vezes saem fora do que era imaginável para qualquer pessoa, que é o que estão entrando, que a gente chama dos transtornos parafílicos, que são as perversões. Então, eu tenho que pensar que se o alimento ele não é saudável, com certeza a resposta psíquica, emocional que eu vou ter, ela também não vai ser saudável. Então, esse é um ponto importante. Outra questão é quantas horas por dia você assiste, pensa em pornografia ou se masturba, né? Ou se masturba. Ultimamente eu tenho observado um aumento, né, das pessoas, né, utilizando horas produtivas do seu dia em troca dessa pornografia. E isso até a gente observa, tem ali nas redes sociais, que eu posso olhar quanto tempo eu gasto nas redes sociais, tem lá o cronômetro. E hoje, muitos desses pacientes que eu atendo são consumidores de pornografia, não por essas plataformas, mas pelo Reels, pelo TikTok, porque a pornografia ela já chegou nessas novas plataformas e ela está adentrando ali de uma maneira que ela também vem adoecendo as pessoas. E ali fica mais ainda difícil da pessoa vencer, né, o uso dessa pornografia, porque
são redes sociais que eu posso utilizar, né, para usar para outras coisas, né, até para informação. E muitas vezes, quando a gente fala como está a sua autopercepção, a percepção ela fica distorcida, né? Eu acabo perdendo, né, essa percepção que eu tenho em relação à minha própria imagem, a imagem do outro, a questão das minhas da autoconfiança, também em relação à percepção do mundo. Eu posso observar muito, né, nos atendimentos, como que a pornografia ela vai trazendo um mundo muito fantasioso, né? A pessoa vai adentrando naquele mundo fantasioso. Não que a pessoa chegue a perder as responsabilidades, algumas sim, mas a gente vai observando o quanto que ela vai corroendo essa mente, essa alma, e como que ela vai direcionando o caminhar desses indivíduos que vão consumindo cada vez mais esse conteúdo pornográfico. Minha cara, quanta coisa, quanto tapa na cara da sociedade. No TikTok, nas academias, nas coisas. A pergunta é onde não está a pornografia? Aonde não está? Há uma pergunta aqui que a gente vai comentar da Hélia, referindo à questão de ambientes eclesiais e religiosos, etc. Eu fiz um trabalho há um ano atrás chamado Sedução por Falsa Espiritualidade. E como o tema da sedução eu enfrento muito aqui. Tá? Que eu só separo ele da pornografia no sentido de dizer que a pornografia é uma coisa um pouco mais, tá lá disponível, tal, etc. O cara vai. O sedutor, ele já é um caçador. Ele fala, eu vou caçar esse aqui, tá? Eu vou caçar aquele ali. É um predadorzão que vai chegando, tal, etc. E eu reparei muito material sobre a sedução nos ambientes religiosos. Tá? Inclusive um filósofo romeno, o Gabriel Litianu, tem um trabalho que ele fala o quanto que o sedutor adora fazer a carne ganhar na casa do espírito. Então ele fala de sedução em mosteiros, ambientes religiosos, tal, etc. Fica uma grande dica para enfrentar esse assunto, tá? Mas eu não queria ir muito mais aí, porque não é o nosso foco aqui. Eu deixo a sugestão, Nélia, ver meu trabalho de sedução por falsa espiritualidade, tá? E, enfim, é que eu queria centrar mais na estrutura desse vício com um problema na perspectiva do indivíduo, tá? E aí, como é que essa estrutura está funcionando em cada indivíduo, tal, e etc, tá? E, enfim, a gente tem mais um slide, tá? Aqui. Existência reduzida dos órgãos genitais. Genitais vão ser danificados também? Aqui, quando eu coloco, né, essa questão, lógico que vão ser danificados também, se a gente for analisar, porque já estão sendo, mas eu posso falar assim, afirmar, né, que infelizmente, com a pornografia, com essa visão da pornografia, o pensamento do indivíduo, ele chega desesperado para resgatar um órgão sexual, e não a sua alma, a sua existência, e que trabalhando essa parte, aí sim que esses órgãos, né, sexuais, eles vão ganhar vida novamente. A pornografia, ela traz uma visão muito reducionista, né, nessa questão, em relação a tudo voltado aos órgãos genitais, e vamos falar, o estímulo a qualquer orifício, né? Então, assim, a penetração anal, a penetração, vamos falar, o sexo oral. Então, a pornografia, ela vai cada vez mais reduzindo ao indivíduo somente na matéria. E ali, a gente volta também numa questão egoísta, porque o indivíduo, ele acredita, quando ele traz essa visão reducionista dos órgãos genitais, ele defende a ideia de que o outro tem que também comprar a ideia que ele defende. E se ele estiver fora daquela ideia, aquilo ali, né, vamos falar, a patologia
tá do lado do outro. Então, o que significa isso, né? Hoje, cada vez mais, muitas pessoas elas buscam informações para saber se eu tenho um fetiche, se eu tenho um desejo sexual específico e o outro não tem esse desejo, isso tudo moldado pela pornografia. O problema está no outro. O outro tem que resolver isso porque o que prevalece sou eu, né? E isso dentro do consultório, né, de eu ver buscas diferentes, desde eu quero ver minha esposa transando com outro, e assim, o problema é ela, porque ela não quer transar com outro para eu ver, eu quero o sexo anal e ela não quer, então o problema é ela e não sou eu. Então a gente vai vendo que, além da prática, quando a gente fala dessa prática, o egoísmo na prática masturbatória, mas a gente vê em várias outras práticas sexuais cada vez mais uma crescente desse egoísmo, né? Então, esse comportamento narcísico. Então, quando a pessoa, eu volto a falar, ela vem muito mais preocupado com aquele órgão que não está funcionando como gostaria, do que realmente está preocupado que, de repente, caiu numa cilada, está viciado na pornografia, e que existe um problema muito mais fundo do que o problema do órgão sexual. Então, por isso que cada vez mais a gente vai vendo que isso está vendo nas redes sociais, né? Vamos vender um produto aqui, uma mentoria, algo para você fazer o teu pênis funcionar melhor. O seu pênis, e assim, e a vulva também, e buscar o seu gozo, e aquilo como se fosse algo à parte daquele ser humano. Então, isso é muito triste, porque, infelizmente, as pessoas têm encontrado essa ideia. Minha cara, quanta desordem, quanta rigor, perversão, né? Você perverte a rigor todas as coisas. Um ponto, uma parede que cai da casa, entenda, a casinha fica no mínimo torta, né? Sim. Não tem. Eu vou tirar os slides aqui, a gente vai entrar no momento de perguntas, comentários, etc. Olha, tem alguns comentários aqui sobre com foco. Tem um viés maior na masturbação, mas é pornografia de um modo. O Frank coloca o seguinte: existem movimentos na internet que chamam as pessoas a resistir aos desejos da masturbação. Até onde esse tipo de abordagem é prejudicial ao viciado em pornografia? Até onde sei, não é um tratamento científico psicológico, mas movimento empírico com viés religioso, inclusive. Aí tem um comentário muito similar da Valéria, que menciona o seguinte: tem umas 4 aulas do padre Paulo Ricardo, onde ele mostra a comprovação, por meio de estudo científico, que a masturbação e pornografia emburrece. São estudos realizados nos Estados Unidos. Acho que nos vídeos ele disponibiliza o documento. Você faz um comentário para nós aí? Esse material dele, do padre Paulo Ricardo, é muito bom. Está disponível no YouTube gratuitamente, né? Vale a pena assistir quem não conhece. E o grande problema, quando a gente pensa, né, vamos fazer um tratamento na privação da masturbação, né? Que geralmente acho que é o NoFap, né? Esse tipo de tratamento, ele tende a ir para falência, né? Não dá certo. Porque nós estamos voltando somente a trabalhar a parte física, somente a parte da matéria. Grande parte das pessoas que estão no vício da pornografia, elas entraram no vício para compensar algo emocional. Existe algo ali dentro desse indivíduo que levou a caminhar para esse comportamento do vício. E vamos pensar, eu entro na privação, aquele indivíduo, ele pode até parar da pornografia, mas o grande fator é, se eu não tratei, eu vou para outro vício. E eu vou para outro vício, eu vou para outro vício. Então, pensar que, assim, somente eu falar assim, eu não assisto mais e eu não vou mais me masturbar.
muito difícil, né? Vamos falar assim, eu conseguir realmente tratar com essa lógica. A pessoa precisa realmente fazer um exame de consciência, conseguir fazer uma autoanálise, tentar fazer, buscar na sua biografia de vida, né, ali na sua biografia, o que ela, como veio esse desenvolvimento dela desde a infância, o que ela passou pela vida dela, para poder realmente encontrar peças desse quebra-cabeça que vão ajudar a chegar a montar ali e falar, olha, aqui estou chegando na causa e vou tratar realmente o problema. Ficar na superficialidade é um caminho para o fracasso do tratamento. A rigor, né? A vida viciada é uma vida de superfície, né? Sim. E a gente, quando entra na profundidade, os vícios meio somem. Quando a gente naturalmente aprofunda a dimensão da vida. Essa é a proposta já de Aristóteles. Sim. Aristóteles tem uma visão meio, não é muito eficaz combater vício. Tem que fomentar virtude. Tá entendendo? Você vai lá, fica mais robusto, mais forte existencialmente, que os vícios vão meio que sumindo ao seu modo, um aqui, outro ali, uma atenção, uma hora. E é por isso que a terapia, quando o processo terapêutico, como se diz popularmente, ele é um ato de coragem, porque eu vou ter que ser sincera comigo mesma, né? A verdade tem que prevalecer. Enquanto eu tiver vergonha de trazer a verdade ou mentir para mim mesma, o processo não acontece. Vergonha. Um dia vai ter um trabalho aqui sobre a vergonha. Deste mês agora vai ser sobre orgulho, mas a vergonha é um afeto interessante. Ela é um sinal que a gente tem que dar uma mexida, algumas coisas, tal, e etc. Eu tenho visto aqui, às vezes eu cuido muito do analfabeto funcional. Eu pergunto para você, tem vergonha de ser analfabeto funcional? Enquanto o cara não desenvolveu a vergonha, ele meio que não resolve o problema, você entendeu? Quando ele se envergonha, aí a coisa caminha. E essa frase do Gasset até, aceita a circunstância, aceita inclusive o teu vício, é a partir daí que você vai mexer, mas sim, do contrário fica criou. Teve várias perguntas aqui de várias pessoas que eu vou tentar consolidar e elas me põem numa necessidade de fazer um posicionamento. Então, tem perguntas, de novo, o problema da gradação. Um ato de pornografia, um ato masturbatório, aonde que não sei o quê, qual que é o limite? E o carinho? Pode ser o carinho uma coisa, mas não tem erotismo, e etc. Volta a questão do limite. Eu queria pôr uma posição minha aqui, de um assunto que eu vira e mexe defendo aqui, e tenho problemas. Eu sou completamente contrário às abordagens de amor romântico. Eu acho o romantismo um horror. Já arrumei inimizades, disputas aí diversas por fazer esse tipo de afirmação. O que não quer dizer que eu esteja a afirmar que é um gracejo. O que não quer dizer que fazer um carinho. São coisas diferentes. Tá entendendo? É questão de... Mas assim, eu já defendi claramente a ideia de amor romântico, de juras de amor de não sei o quê, de hipérboles, de não sei o que, essa é ignorância. Tá? Enfim, já tive 200 problemas com pessoas. Agora, não quer dizer que não fazer um mimo, fazer um gosto, algo inclusive com uma conotação erótica, num sentido próprio de erotismo, uma flor com um laço, não sei o quê, etc. Enfim, são coisas aí, como eu tenho de bom senso. Mas eu já arrumei inimizades aí nesse sentido. Então, acho aí, se tiver mais algum comentário nessa questão da gradação, Larissa, fica à vontade, que aí, e por gentileza, mais alguém aí, se eu deixei passar alguma coisa, tem algum assunto não visto, registra para nós aí. O grande, assim, é importante agora também pontuar que a questão da masturbação com a pornografia, né? Eu trouxe vários exemplos, porque grande parte dessas pessoas, elas têm um consumo sigiloso, uma prática sigilosa, ou seja, é escondido, né? O casal que consome a pornografia, o casal ele precisa tomar muito cuidado com esse consumo também,
né? Eu vejo alguns casais que eu também trabalho, que aquela fantasia, estamos falando do imaginário, começa a adentrar e a instigar de uma maneira que o casal começa, às vezes, a entrar em situações perigosas para o casamento. E essas situações perigosas, nós estamos falando que, eu falo assim, até com exemplos reais, né? Uma situação, de repente, numa festa, que vem uma terceira pessoa, porque gostava de assistir a pornografia de sexo a três, e ali começa a surgir uma possibilidade de algo, mas aquilo não é bem resolvido para aquele casal e vai trazer um problema para aquele casal. Ou, vamos ter uma relação aberta, e dessa relação aberta, o 3, um vai ficar excluído, e aí se tornou um problema. Então, a pornografia, quando eu trago ela, a gente tem que pensar que ela vai moldando esse imaginário, né, de qualquer, sendo mais leve a mais pesada, vamos chamar, né, assim, né, do soft, ou da pornografia mais pesada mesmo, ela vai trazer algum tipo de modificação no pensar ali da vida sexual. E essas pessoas, elas têm que assim, pensar até aonde que elas acham que estão preparadas. O grande problema é que todo mundo acha que está preparado, mas quando entra nesse mundo, é onde que percebe-se que não estava preparado para entrar nesse mundo. E aí é onde surgem os problemas. Então, às vezes, muitas vezes, relações estáveis que acabam ficando instáveis, vem os divórcios, vem brigas, e ali vão vindo vários outros problemas a mais. Até mesmo nessas situações, quando a gente traz, né? Eu acreditar que é possível viver um trisal como podendo dividir, né? Igualmente, quer dizer, 33,3% de atenção para cada um, 33,333% de desejo sexual para cada um, e isso não é possível. Alguém vai ficar excluído na história e tem que ver se esse que ficou excluído está preparado para isso e vai viver bem. Então, quando a gente fala da pornografia, a gente vai vendo todo esse movimento que ela vai trazendo, tudo aquilo que vai acontecendo. Mas e para o casal, né, que quer ter as carícias, os carinhos a dois, né, beijos, abraços, preliminares, nós não estamos falando dessa vivência do casal, onde existe todo um corpo erótico, que esse casal, com consentimento, com carinho, com amor, com afeto, envolvimento ali, vai poder estar curtindo toda essa vivência, até porque não está só conectada ao corpo, existe uma conexão de alma. Então, a gente está falando que é uma possibilidade, né, de realmente ter um alinhamento, que é a busca que a maioria das pessoas fazem. Eu preciso alinhar, eu quero aquele sexo maravilhoso. É alinhar o corpo com a mente e com a alma. Faltou uma dessas coisas, esquece. Então, muito bem colocado. E você me ajudou aqui, me deu um pedal, uma pergunta que o Daniel mandou e falou que queria que eu respondesse, porque ele deve estar dialogando com um trabalho que eu fiz recentemente. A pergunta dele: existe algum nível de fusão amorosa depois da dissolução após a masturbação? Porque eu fiz um trabalho aqui que mostra que no orgasmo há um processo fisiológico de dissolução, que ele tem que ser imediatamente reparado no sentido de acolhimento. Tá? Minha opinião é que não, Daniel. Tá? Minha opinião é que não. E eu vou seguir uma expressão que a Larissa mencionou aqui, pode vir uma ressaca logo em seguida, do tipo, gozei e caí no vazio. Tá? Então, essa é a minha opinião, tá? E a princípio. Aí uma pergunta para você, novamente com viés de degradê, mas se você achar que tem um elemento para agregar. Gostaria de ouvir a resposta da doutora Ana acerca da minha questão. O consumo deliberado de conteúdo pornográfico pode nos dessensibilizar até que ponto? Existe um limite ou não é possível de mensurar? Se você quiser mais algum comentário. Olha, como até faltou eu colocar esse termo aqui ainda na palestra, né? Você está entrando num pântano, você vai se perder e você não vai se encontrar mais.
aí você vai precisar 100% de ajuda de profissionais para poder ser teu GPS para tentar ajudar a te tirar desse pântano, né? Infelizmente, o nível de degradação que a pornografia pode levar ao indivíduo não tem como mensurar, porque quando a gente pensa nas literaturas que existem que falam sobre as possibilidades sexuais, que muitas delas entram nos crimes sexuais, até quando quando eu dou aula, né, assim, o pessoal fala, por onde eu começo a estudar? Eu passo sempre, ler um livro de psicopatologia que só fala de perversões. Por quê? A pessoa ela vai se deparar com as perversões porque cada vez mais as pessoas elas estão entrando com esses transtornos parafílicos e chega isso para o consultório. Então, não é que pensar numa normalidade, mas para o profissional ele tem que estar preparado para poder ajudar. Mas, infelizmente, quando a gente estuda esses casos lá de trás, que já foi listado, são casos reais, a gente vê que é um buraco que cai que o fundo nunca chega. O fundo nunca chega. Eu queria fechar, tem um comentário do Daniel, não sei qual dos dois Daniéis, temos dois Daniéis aqui, para dizer, não sei se existe Daniel em plural, fala Daniéis. No comentário dele, está difícil a fusão amorosa com o terceiro, extremamente difícil, em especial com a quantidade elevadíssima de sedutores no nosso poder. Quando eu comecei a mexer com esses assuntos, particularmente com a sedução, e a sedução, às vezes, ela é explícita, às vezes ela é sutil, tá? Eu estudei muito esse assunto, peguei principalmente o Gabriel Letianu, peguei o Eric Fromm, peguei grandes teóricos da sedução. E aconteceu uma coisa, sabe o quê? Eu comecei a ver sedutor em todo lugar. Entendeu? Então, aí o que acontece? Depois que eu entendi, tá? Aí eu falei, sedutor, 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 mas sedutor, exato. Então, assim, tanto que eu falo no meu trabalho de leitura de tipos de caráter, é uma autodefesa. Você tem que saber ler o caráter das pessoas para defender. E aquela coisa, pegou na mãozinha do sedutor, olha, pode vir a pó, viu? Pode até demorar. Mas, enfim, é uma coisa complicada, tá? Etc. E, como eu adiantei, vários trabalhos incrementais a partir desta base virão. Estamos diante de um problema sério, que mata, vício mata, emburrece. E, às vezes, a gente está tão burro já que a gente não percebe. Quando a inteligência diminui, gente, a gente está morrendo um pouco. A inteligência é uma dimensão da vida plena. A plenitude da inteligência. Então, essa é uma questão. Ana Larissa, se tiver alguma consideração de fim, da minha parte, quero te agradecer. Fechamos comentários e perguntas aqui. Da minha parte, quero te agradecer novamente, disponibilizar riqueza, um pouco da riqueza desse baú, tá? Passo a palavra para ti de fecho, tá? E, por favor. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, por todos que permaneceram, né, aqui com nós nesse trabalho de hoje. Espero ter conseguido passar as informações de maneira clara. Eu vou estar 100% ali, né, disponível, precisando tirar alguma dúvida. Sempre eu tenho as pausas que eu respondo as perguntas ou no Instagram ou no WhatsApp. E eu espero que poder continuar contribuindo, né, com esse trabalho em relação à pornografia. Espero poder aí trazer novidades para vocês também em relação ao tema da pornografia, e é muito importante, porque é um combate que nós estamos fazendo, o buraco é muito mais embaixo, nós não estamos, quando eu trago esse trabalho, ele não é um trabalho pensando numa vida assexuada, ao contrário, é numa sexualidade saudável, que é totalmente possível de ser vivida. Ela é possível de ser vivida de maneira saudável, bonita, prazerosa, e podendo fazer parte da nossa existência de uma maneira que nos traz alegria. Então, acho que esse é um ponto importante.
Alegria, felicidade. Tem que saber separar, né? Igual é difícil separar o ouro de verdade do falso, da pedra amarela. Pornografia é uma falsa felicidade, né? Sim. Aquela coisa, o prazer, esse é o lado perigosíssimo do prazer. Se dá prazer, enfim, estamos diante de um problema. É bom ou é mal? Pode ser ambos. Enfim, depende dos fatores. Muito obrigado a todos e até a próxima. Larissa, obrigado. Um abraço. Obrigada, tchau.